Isso aí. Pode entrar? O Carolina? Carolina. Já entraram. Eu já estou na internet aqui já. Olá, Como é que pessoal. eu chamo? Chama Luciano. Liliane. Liliane. E ele é o Pierre. Liliane e Pierre. A Eli manda um abraço pra você, somos amigos da Eli. Mesmo, eu já trouxe ela aqui já uma vez. Ela é uma gracinha. Pode começar? Pode. Está no ar o programa Esse microfone Jornada está- Feliz. O seu programa de notícias, debates e bem-estar. Com a apresentação da jornalista Liliane Costa. Programa Jornada Feliz. Olá, muito boa tarde a você, querido ouvinte. Está chegando aqui nas suas tardes de sábado o programa Jornada Feliz. Esse programa de notícias, debates, bem-estar, de fé, da palavra de Deus. E hoje a nossa pauta vai ser política. Eu sou Liliane Costa, vou estar com vocês até as 15 horas e 30 minutos. Nós vamos ter hora do bate-papo com o jornalista Pierre Magalhães e também com o professor João Batista Domingos Filho. Ele é cientista político e professor da UFO. E a nossa pauta hoje a gente vai estar falando sobre conscientização política, as relações entre as crises brasileiras e a consciência política na sociedade. O que será que é necessário para que a população, você cidadão, venha construir uma consciência política que leve você a buscar melhorias efetivas de fato para a sua vida, né? Que a política realmente venha mudar o cenário do nosso país. Então a gente vai iniciar essa discussão daqui a pouco. Você pode entrar em contato no nosso telefone no 3216 3202 e você pode deixar a sua pergunta. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook Liliane Costa. Você, internauta, pode deixar a sua pergunta. Bom, pessoal, mas antes, né, eu queria anunciar aqui, semana passada nós estivemos no cortejo do velório do pastor Manuel Messias, uma pessoa muito querida para nós aqui no programa Jornada Feliz, né, que infelizmente veio a falecer de Covid, e foi uma pessoa que nos incentivou a estar realizando esse programa. Então nós queremos mandar aqui os nossos sentimentos para toda a família do pastor Manuel, seus filhos, né, e dizer que nós vamos estar orando por eles. Foi uma perda muito grande para a cidade de Uberlândia, para o Conselho de Pastores de Uberlândia, né? E fica aqui os nossos sentimentos à família. O pastor Manuel, que sempre foi uma pessoa muito humilde, muito ligada ao social, vai fazer muita falta aqui no reino, mas com certeza vai estar brilhando, né, lá no céu. Bom, pessoal, e para a gente iniciar, então vamos para o pensamento da tarde, aquele momento reflexivo aqui no programa Jornada Feliz. Pensamento da tarde. Para que discutir? Repare que muitas vezes um pequenino gesto, uma simples ação de benefício equivalem a milhares de palavras que o vento leva. A quem você quiser convencer de suas ideias, dê o exemplo vivo de suas ações. Um exemplo vale mais do que muitos discursos. Que adianta pregar aos outros se você não pratica? Dê o exemplo de suas ações e conquistará todas as suas ideias. Ok, pessoal? Então fica aí essa dica de pensamento da tarde, né? Atitude realmente vale muito mais do que palavras, né? Que todos nós venhamos buscar aí no nosso dia a dia, na nossa jornada de vida, ser coerente entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos, ok? Bom, e a gente vai então para aquele momento da hora do bate-papo, porque hoje esse bate-papo vai ser longo, gente. É um assunto atual, né? Vai vindo aí eleições 2020 e a população tem que cada dia falar, debater sobre política para que nós venhamos buscar ter um Brasil melhor, uma população consciente. É uma população que exige mais, é uma população que realmente, né, não é qualquer um que passa lá e engana por aí não com falsas promessas. Hora do bate-papo. Deixa eu chamar aqui meu colega, amigo e jornalista Pierre Magalhães, que vai participar com a gente desse bate-papo. Boa tarde, Pierre. Tá preparado para o nosso bate-papo aqui com o professor João Batista? Um assunto que você gosta muito, né? Política? Boa tarde, Liliane. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Instalação em Vida, frequência modulada em 104.9 MHz. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Sem doutor. Boa tarde, Só professor. É tão acostumado aí com os títulos acadêmicos que a gente acaba se confundindo aí. E boa tarde a você, principalmente, que nos acompanha aí pelas ondas do rádio, pela internet. Teremos aí um bate-papo muito proveitoso aí sobre política. E eu quero aproveitar, pessoal, para dar os parabéns. Hoje temos um aniversariante muito especial.
Sabe quem é? É a nossa jornalista, pastora, a nossa amiga e companheira Liliane Costa. Louvado seja Deus, Liliane, pela sua vida. Que Obrigada, Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus aí nesse novo ciclo que se inicia hoje na sua vida. Não vou revelar a sua idade, mas posso garantir que tá tudo de acordo com a vontade de Deus, ou seja, tudo perfeito para onde glória o nome do Senhor Jesus. Então, meus parabéns, né? Eu tenho certeza que são extensivos parabéns aí a toda a nossa equipe aqui do programa Jornada Feliz, a Caroline, né? Todas as pessoas aí que já passaram pelo programa aí. Eu tenho certeza. Caroline é essa moça bonita aqui que fica do meu lado, ó, me acompanhando aqui, tá na mesa de som, né? 13 anos de idade já está aí trilhando os caminhos aí do jornalismo. Quem sabe aí o futuro jornalista, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe sua vida, tá, Liliane? É um prazer enorme trabalhar com você, é um prazer enorme poder compartilhar dessa caminhada com você. Para quem não sabe, pessoal, são mais de 10 anos que eu conheço a Liliane, né? Por isso que eu chamo assim, né, de uma maneira mais carinhosa. São 10 anos que estamos juntos, fizemos faculdade junto. Então, assim, é um carinho muito grande que eu tenho pela vida dela. E pode ter certeza, Liliane, que Deus vai prosperar muito na sua vida. Tudo que você colocar as mãos para fazer, você pode ter certeza que vai ser muito proveitoso, porque vai dar muito fruto. Tá? Amém, porque Pierre. você é uma pessoa frutífera. Amém, Jesus, obrigada. que Deus te abençoe e que esse tempo de, né, vamos falar incertezas, esse tempo assim de gente não saber o que vai acontecer, seja um tempo de afirmações, seja um tempo de certezas na sua vida, em nome de Jesus, tá? Um grande abraço, Deus te abençoe e feliz aniversário. Ok, obrigada, Pierre. Bom, gente, vamos conversar aqui então com o professor João Batista, né? Que ele está aqui hoje conosco. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você. Parabéns, aniversariante. E realmente esse é um assunto determinante, já que não é possível fazermos uma assembleia de toda a população do Brasil para decidir como utilizar todos os recursos tirados da sociedade. A política é um meio de realizar com os recursos que são tirados da sociedade, tanto no município, no estado e na União, o interesse público. Então, o grande desafio para a construção, né, desse sistema, dessa democracia representativa, é todos os mecanismos, toda a cadeia de decisão, que o resultado teria de ser, né, eficiente, eficaz quanto à realização de interesse público. No caso do Brasil, desde a redemocratização de 88, nós temos grandes deficiências. O Estado não é o meio de produzir o interesse público. Aí nós temos várias perversões que nós vamos refletir aqui ao longo do tempo. Ok. Seja muito bem-vindo, viu, professor? O professor João Batista também é, gente, cientista político, viu? Nós trouxemos aqui, você sabe que a gente sempre traz pessoas de gabarito aqui no programa, né? Bom, e a gente vai começar então com algumas perguntas, né, que assim, acho que servem para nossa reflexão. Professor, a gente vai começar com a primeira pergunta aqui. O Brasil, nós sabemos que ele está numa situação muito delicada, né? A crise, ela está batendo na porta de muitos brasileiros, e foi assim mais agravado ainda, vamos dizer, com a epidemia do Covid-19. Por enquanto tem esse auxílio do governo, mas a gente sabe que quando tudo isso acabar em meados do ano que vem, vai vir uma situação muito delicada para muitas famílias. E a crise econômica, ela é séria, né? Nós entendemos isso, mas ela não é a única responsável pela desesperança e o desânimo do brasileiro ao falar sobre política, né? As pessoas têm um receio de falar sobre política e a gente sabe que isso está muito ligado a tudo que já aconteceu no país, até hoje a questão da corrupção, né? E assim, a crise, ao seu ver, ela pode ser uma oportunidade para mudanças significativas do país? Ela pode trazer algo de positivo? De fato, a crise, né? Nós vivemos várias crises ao mesmo tempo. Tem a crise moral, que juntamos tudo aí na crise moral, que é na governança e na utilização dos recursos públicos. Os maiores decisores, nessa semana, nós tivemos um senador preso, né, por causa de roubando dinheiro da pandemia, de hospital, né, tudo mais. Então, é um crime no Brasil inteiro. O Estado, né, os seus maiores representantes estão roubando um recurso da saúde. Então é uma corrupção que mata, né? Como retira também recursos da educação. Então essa crise vem ao longo do tempo. Nós vamos ter pelo menos uma geração inteira que não vai ter escola de qualidade, não vai ter saúde, né?
Então, essa geração que está vivendo agora a pandemia, do primário até universitário, né, uma minoria só tem condição de ter educação de qualidade, então está retirando dessa população toda a sua capacidade de ter alguma mobilidade social e ser um cidadão autônomo com a sua profissão e tudo mais. Então, na verdade, o Estado brasileiro está recrutando os piores da sociedade e esses que representam o interesse público, eles só são predadores dos recursos públicos. Então, a representação política, para se escolher um representante que ele vai ser um meio para realizar interesse público, a história do Estado brasileiro mostra que a principal função do Estado no Brasil é aumentar a violência, aumentar a desigualdade, aumentar o analfabetismo, aumentar a violência, aumentar a falta, nenhuma perspectiva para as novas gerações ter boas escolas, do plano municipal, estadual e federal. Então nós temos várias crises que levam o país, que é muito rico, esse paradoxo, um país que tem todo o desenvolvimento econômico, mas a redistribuição, a distribuição e a regulação desses recursos que seria feito pelo Estado através da democracia eleitoral não acontece. É uma situação muito triste, né, professor? E assim, acho que a gente pode até dizer que essa devastação, ela é também consequência da nossa crise moral. E fica fácil de entender assim, o desapontamento do povo, da população, né? E para piorar esse sentimento, muitas vezes a gente vê o quê? Os governos às vezes pedindo, né, sacrifícios da população. Entra governo, sai governo, aí aumento de imposto, né, expande muitas vezes os benefícios dos congressistas, aumenta os salários dos presidentes, ministros, juízes. Então, assim, não há como nós negarmos que há grandes desafios, né, para mudanças no nosso país. E, assim, é um problema que se arrasta há anos, né, no Brasil. E ao contrário do que temem muitas vezes os pessimistas, eu acho assim, que essa situação, às vezes, política e econômica, ela não só apenas tem solução, mas pode ser também, às vezes, até uma solução dessa crise moral, no sentido da sociedade brasileira se mobilizar mais para tentar buscar mudança no país. Né, professor? E assim, quais são hoje, a seu ver, os desafios para um Brasil melhor? Na sua análise, quais foram as transformações mais significativas que a gente vivenciou na política brasileira? Na sua análise, professor? Veja, é muito difícil, pelos indicadores sociais, econômico, político, e mesmo da nossa elite econômica, elite política e elite social, a gente encontrar algum indicador positivo. Nós temos um processo, desde a redemocratização, o fim do regime militar com a Constituinte 88, um processo de expansão da responsabilidade do Estado em realizar e enfrentar os principais problemas que o Brasil carrega, um problema estrutural que é da nossa escravidão. O Brasil teve 350 anos de escravidão. Nos países ocidentais é o país que ficou mais tempo com a escravidão. Nós não resolvemos o problema estrutural da escravidão. Todos esses indicadores, violência, desigualdade, falta de educação, todos têm origem num problema não resolvido da escravidão brasileira. Então, todos os indicadores demonstram que nós sempre temos uma minoria que captura o Estado, captura a representação, captura a distribuição do que é recurso público para uma pequena elite. Nessa semana, o nosso ministro da Economia disse que os altos cargos do Executivo, Legislativo e Judiciário ganham pouco, o salário é baixo. Um juiz da primeira instância, em média, ganha 50 mil por mês. Quanto que ganha um deputado federal? Quanto que custa um deputado federal? Quanto custa um senador? Quanto custa um ministro supremo? E todas as mudanças que nós estamos vendo agora da reforma administrativa não mexem nos grandes salários, né? E isso está de acordo também com a presidência, que reforça todas essas desigualdades. E assim, pode falar, assim, em cima, né, provavelmente que passamos a acompanhar agora, eu sou o Pierre Magalhães e estou aqui junto com a jornalista Liliane Costa, fazendo aí a participação especial nesse bate-papo, professor. E o senhor tocou muito na questão aí da estruturação do Brasil pós-escravidão.
né? A sociedade ela ficou assim, de uma forma muito marcada negativamente, porque o poder, o dinheiro ele ficou concentrado na mão aí de, vamos colocar aí, 20% da população, né? Com 80% da renda e 80% da população com os 20% restantes, alguma coisa nesse sentido. O senhor acredita que com todo esse arraigamento dessa estrutura de poder instalada no país desde a República, né? A instalação da República, o senhor acredita que é possível mudar isso de alguma forma? O senhor acredita que através da mobilização popular isso é possível de acontecer ou é utopia pensar dessa forma? Veja bem, você, Pierre, está dizendo uma coisa concreta. A mudança nunca vai vir de cima para baixo, porque os que capturaram o Estado e o poder econômico, o poder social, as elites, essas elites, elas capturaram os mecanismos de retirada de recursos na sociedade e a sua distribuição. Então, o nosso problema estrutural que vem da escravidão o fim da escravidão não foi, como a gente pode acompanhar nos países do primeiro mundo, um desenvolvimento de um capitalismo, porque o capitalismo não é só exploração, o capitalismo é um sistema civilizatório, e no plano econômico. E no plano social e político, é sempre capitalismo com democracia. Então, a representação política como um mecanismo de compensação, regulação, distribuição e redistribuição de tudo que a sociedade produz. Então, a política é o processo pelo qual essa organização que a gente chama de Estado, em todas as instâncias no federalismo brasileiro, retira recursos da sociedade e redistribui. E esses recursos são redistribuídos também para desenvolver capitalismo. Veja o BNDES, que o nosso capitalismo, o nosso desenvolvimento do capitalismo, das empresas, do capital, das grandes empresas, ela é muito dependente do Estado. Veja todos os escândalos até agora. Então eu digo que nós temos um capitalismo ainda muito subdesenvolvido, no sentido de que nós temos um capitalismo sem capitalista, porque os capitalistas aqui não jogam dentro da regra que os demais capitalistas do mundo jogam. Aqui os nossos capitalistas são excessivamente dependentes do Estado. Não há uma relação de empreendedorismo, apesar que eles gostam de tatuar na testa que são empreendedores. Eles não são empreendedores, eles são parasitas e que captura recurso público. Qual grande empresa, qual desenvolvimento econômico que não é dependente do Estado no Brasil? Agora, quando eles fazem, não capitalismo, mas uma dependência excessiva do Estado, eles concentram a renda. Aí eles optam por desenvolvimento econômico que não cria emprego, que não redistribui, que não tem responsabilidade social. Então, o capitalismo só de concentração, que é uma crise moral, sem a ética, que só se concentra no lucro e na concentração da riqueza, esse capitalismo não funciona. E, então, a única saída, aí que vem o sistema político, a representação política, é de baixo para cima. O cidadão, que nós podemos definir como um eleitor contribuinte, ele não é só eleitor, ele contribui com todo o recurso que funciona no Estado. E ele define também toda a redistribuição, regulação e distribuição desses recursos. Então, se a própria sociedade, no mundo inteiro, as grandes modificações, as grandes revoluções sociais é de baixo para cima. Sim. Então, a pressão é só de baixo para cima. Só que no caso brasileiro, nós temos uma perversão que é muito difícil sair desse ciclo vicioso. Imagina, todo mundo que está ouvindo sabe disso melhor do que eu, que a desigualdade, a violência, a falta de educação da maioria da população, imagina essa maioria que a única energia que tem é poder sustentar os filhos, é a casa, é viver. Você quer que essa pessoa ainda vai se mobilizar politicamente? Então isso facilita esses predadores. Você não tem capacidade de mobilizar. E os partidos, todos eles, têm um dono para capturar o poder político e não representar esse eleitor. Então nós temos realmente
eu não teria, né? A gente pode explorar um pouco mais outras questões, mas, assim, de pronto, o que você falou é fato. Tem de vir de baixo para cima. Porque de cima para baixo, esse Estado já está capturado pelo poder econômico, né? E que reproduz essa desigualdade. Então, o nosso Estado, com democracia, com Constituição, ele existe primeiro para remunerar essa elite da governança nas 3 instâncias e depois para ser um mecanismo que vira corrupção, tirar recursos da sociedade e dar para essa minoria do grande capital brasileiro. Exatamente, e assim, eu falo assim que é um projeto de retroalimentação mútua, porque esse mesmo capital que recebe dinheiro público, ele devolve como financiamento de campanha política, que é um outro ponto assim, que a gente pode tratar no decorrer da nossa conversa, que foi parcialmente, vamos falar assim, mexido na última reforma política que teve, mas assim, é uma retroalimentação, porque os caras, eles pegam recursos dados pelo governo, devolvem para os parlamentares e dado pela sociedade. Pela sociedade, obrigado. Professor, assim, como nós falamos aqui que a mudança ela tem que começar, né, a partir de baixo para cima, assim, em momentos como que a gente está vendo, que a gente vê, por exemplo, uma crise econômica, né? E aí a gente percebe também que as pessoas elas começam a ficar mais insatisfeitas com o poder público, isso fica mais evidente, né? Por conta da precariedade dos serviços públicos, que passa a ser algo muito notório, as falhas do sistema político vigente que passam a ser realçadas. Em 2013 a gente teve aquela manifestação, né? O senhor acredita que, por exemplo, a consciência política, né, mesmo assim, diante de todas as dificuldades, né, que há na população, ela poderia passar primeiro por a população se organizar de uma forma assim, formal, né, com uma política formal e focada em reivindicações pragmáticas, assim, algo muito claro, seria um caminho, né? Porque assim fica evidente as falhas do sistema público de devolver aquilo que é direito da população, né? A população está ali sempre pagando impostos e às vezes não recebendo como tem que receber, né? Já que a mudança tem que partir de baixo. É verdade, só tem 2 certezas, que a gente vai morrer e tem que pagar imposto. Então, a questão que o Pierre está falando de retroalimentação, que eu estou falando que é um círculo vicioso, porque pensa comigo, né, quem está ouvindo, Pierre, Liane, é o seguinte, se nós temos uma sociedade altamente desigual, essa desigualdade em todo sentido, ela gera o quê? Os indicadores, maior violência, machismo, racismo, veja quantas crianças, né, estão sendo, né, atacadas, as mulheres, né, os negros, né? Então, veja, a sociedade, quem sofre, essa maioria que sofre, você falar que tem 60% da população brasileira em situação precária, não sabe se vai ter emprego, não sabe se vai trabalhar, você tem mais aí aqueles que vivem só com esse recurso, como você disse bem, esse recurso emergencial vai acabar tudo em dezembro, janeiro. Nós temos um desemprego, que o tempo da economia de criar emprego não é o tempo de atender a população. Então, o tempo da política, o tempo da economia e o tempo da consciência de o que fazer, eles funcionam em tempos diferentes. O que eu estou chamando de ciclo vicioso é que esses tempos, um impede o outro. O tempo econômico não vai produzir emprego para atender a maioria da população. Essa elite que captura o Estado corrupta, e esse capitalismo que só existe na dependência do Estado, não tem um desenvolvimento comparado com o capitalismo americano, francês, alemão. A Alemanha é o país mais rico da Europa hoje. Não precisa reinventar a roda. Quer um capitalismo desenvolvido? Faça igual a Alemanha. Vê se o capital na Alemanha tem essa dependência do Estado. O empreendedorismo, tecnologia, tudo vem de baixo para cima, vem das empresas, né? Aí o Estado entra naquelas políticas econômicas que realmente vai criar mais emprego, vai desenvolver tecnologia, né? E retira esse recurso formando mão de obra qualificada. Se a gente tivesse uma lâmpada mágica e parecesse um gênio que desse para o Brasil um capitalismo igual da Alemanha, não tem mão de obra qualificada. Os momentos que a economia brasileira começou a crescer, começou a faltar mão de obra. Não tem. Por quê?
Como é que está o nosso primário, secundário, universidade, os cursos de formação? Cadê um plano de formação de professor nacional? Todos os grandes países, a primeira coisa que eles fizeram depois de acertar que é democrático, foi um plano nacional de formação de professores, de educação do primário até, né? Porque sem essa qualidade do cidadão, através da educação, e também a saúde, como é que você vai ter uma criança que aprende que vai na escola para comer? Não tem comida em casa, então o grande atrativo da maioria da população para ir para a escola é para comer. Eu mesmo cresci comendo na escola, né? Então, você que tem um aluno que depende mais da comida da escola do que de aprender, onde não tem professor, o professor é uma profissão que ninguém quer, né? Então, a política recruta os piores. Os melhores também não querem ser professor, né? Então, por quê? Vai viver com o salário de professor, né? Então, mesmo eu que sou professor universitário, nós estamos aí em 5 anos, não tem aumento salarial, mas comparativo com os outros, nós estamos melhores. E eu não sei por que essa diferença também. Por que o professor universitário tem que ganhar tão mais que o professor primário? Então, veja, nós temos uma série de problemas que a gente pode ir aprofundando individualmente, que é muito difícil. Agora, veja, a democracia, para existir, depende da organização. Qual é a maneira que a gente pode fazer? Porque cada indivíduo é um interesse. Então, os interesses são difusos. Como é que a gente organiza interesses de várias partes da sociedade? Dos vários interesses, econômico, social, político, de classe, né? Todos os interesses. Quem organiza esses interesses individuais difusos? Num lugar que é parte dos interesses organizados, são os partidos políticos, né? Sim. Então, veja, nós temos partido político. Então, o partido político não funciona como um mecanismo de agregar partes dos interesses para disputar eleições, que esse interesse ganhando eleições, ele se universaliza. Então, se tem um partido que recruta e defende educação, ele pode universalizar esse projeto de educação. O outro, então, veja, e o que aconteceu com os partidos? Veja, o PR chamou atenção. Os partidos capturaram recursos. Tem, acho que, chega a 2 bilhões os recursos para a eleição. E quem administra? Os donos do partido. Veja aqui, PT e PSL tem 200 milhões para conquistar voto. O MDB tem 150 milhões nessa eleição. O PP e o PSD tem 140 milhões. Retirou esses recursos, 2 bilhões tirou da sociedade para dar para os donos do partido decidir como gastar. Então, o recurso é tão alto para o dono do partido, mas tem mais poder que os deputados e senador eleito. Com certeza. O PSDB tem 130 milhões. O DEM, 120 milhões. Esse eu estou falando só dos principais. E todos os demais têm na faixa de milhões. Então, se nós não temos, veja, questão estrutural. Democracia depende, você tem razão, de organização dessa base. Essa base se organiza politicamente como? Partido não é igreja, não vai substituir igreja, não vai substituir escola, não vai substituir empresa. Partido é a organização política. Você quer fazer política? Você tem que estar no partido. O partido é um mecanismo legal, legítimo, de organizar interesse difuso e essa representação ocupar um lugar público. Então, como é que o indivíduo, o eleitor que contribui com o imposto, é um cidadão de uma sociedade, tem uma identidade, o Estado diz, você é o cidadão do Brasil. Por quê? Porque esse Estado te deu um número e te reconheceu como brasileiro, né? E os outros Estados reconhecem o Brasil, né, como um país. Então, você, com tudo isso, onde se organiza? No partido. E o que aconteceu com os partidos? Foram capturados por essas oligarquias que vêm desde sempre. São os mesmos donos do partido, passando de pai para filho, dos grupos econômicos, né? E se a gente for parar para pensar, assim, o pluripartidarismo assim, que virou, cara, essa bagunça partidária, isso favoreceu ainda mais para essa falta de representatividade. Porque, veja bem,
Até no início da década de 80 era muito fácil discernir quem era Arena, quem era MDB, certo? Aí foram, com a abertura política, foram nascendo os demais partidos, né? Aí foi criado o PMDB, a Arena foi extinta e virou o PDS, né? E assim foi acontecendo. Nasceu o PT, né? Ressurgiu o PTB, o PCdoB saiu da ilegalidade e a coisa foi acontecendo. Início da década de 90, e final da década de 80, início da década de 90 já veio o PSDB, já veio tantos outros partidos aí, veio o fenômeno do PRP do Collor, né? PRN do Collor, e aquela coisa toda. Então, o que acontece? E isso aconteceu assim, numa velocidade incrível. Estou falando assim, historicamente falando, 30 anos não é nada, né? E como que a gente pode fazer para poder, de certa forma, mudar esse cenário? Porque hoje em dia, ser dono, como o senhor colocou, ser dono de partido, ser dono ser presidente de partido virou, cara, uma loucura. Mas você quer ser empresário, vai depender do dinheiro do Estado. Você não vai ter de correr o risco de ter de produzir e viver do seu lucro, né? Exatamente, vai. Veja o que aconteceu agora, o tamanho da briga do poder, pelo poder que está acontecendo no MDB em Uberlândia agora, entre o Lorival e o Placidino, né, que Lorival tem um interesse, o deputado Leonide Bolso tem outro interesse. É os donos do partido brigando, o MDB tem 150 milhões. Exatamente. Eles estão brigando por esse dinheiro, não estão preocupados em representar interesse organizado. Tem igual nos Estados Unidos, que você faz uma convenção que os filiados e quem quiser participar no país inteiro vai lá e discute quem vai representar, quem vai ser o candidato, qual vai ser o conteúdo. As convenções partidárias hoje em dia viraram coisa de fantoche. A briga entre os donos. Né? Exatamente, igual o PTB agora, o que aconteceu? O que você acha? Por que os outros não estão brigando? Por que a gente está vendo a briga só no MDB? Porque os outros partidos falou que brigar é ruim, né? Por exemplo, nós temos 200 milhões, o PT e o PSL, né? Ou o PP, o PSDB 130 milhões. Nós vamos brigar por quê? Pega cada um pouquinho, já era. Né? Não, eles vão revezando, né, ao longo do tempo essa mesma oligarquia. Então é burrice do MDB estar brigando, é uma questão só local, né? Professor, e assim, falando aqui nesse assunto que nós tocamos, na questão da representatividade, porque assim, existem algumas causas que elas são em comuns com da população como um todo, né? Assim, o senhor não acredita que cada vez mais, né, as diferentes classes têm que buscar ter uma participação política, por exemplo, professores, profissionais liberais, juristas, né, trabalhadores, né, buscar participar politicamente de tal maneira que, em conjunto, né, com as manifestações, com as reivindicações, possa pleitear esses cargos para ser mais representado, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem causas que são como independente de direita, de esquerda, mas da população em geral que há uma insatisfação, né, o caráter injusto do sistema tributário brasileiro, que ele incide hoje de uma maneira desproporcional sobre os pobres e sobre a classe média. É algo que incomoda a todos, né, de uma forma geral, independente da posição política. A precariedade dos serviços públicos incomoda a todos, né, que contrasta aí com essa carga tributária. Assim, então, independente de questões ideológicas, a impunidade dos crimes cometidos por políticos se incomoda a todos, né, e causam um descontentamento da maioria. São problemas estruturais grandes, assim, eu acho que assim, o brasileiro está cansado, de certa forma, de às vezes, por exemplo, eleger representantes, e aí às vezes quando chega lá no poder, você vê aquela briga entre um e outro e os direitos que a população de fato quer, né, que sejam buscados, né, ficar naquela intriga pessoal. Né? Será que o caminho para a mudança não seria as pessoas realmente unir os interesses em comum que todos têm e realmente se unir no sentido de ter um Brasil melhor? O que o senhor acha dessa questão? Veja. Porque a divisão, né, sempre provoca discórdia. Nós temos que separar muito bem o que é interesse público, o que é uma democracia, capitalismo com democracia. Aí você tem várias instituições. O que é instituição? É esse processo de mecanismos legais que definem as funções e distribui o processo para decidir, né? Retirou
retirou o recurso de Uberlândia, ou o recurso do Estado, ou da União. Então você tem as mesmas instâncias nos 3 níveis. Aí você tem legislativo, executivo e judiciário. Então, por que está separado? Porque desde o início foi os Estados Unidos que inventou essa democracia representativa com o mundo inteiro, com mudanças de instituições ou de arranjos institucionais, mas é o mesmo padrão de funcionamento que os americanos inventaram e que funciona, que é o seguinte: um poder controla o outro poder. Então, quem decide? Onde está o povo dentro da democracia, dentro das instituições? Onde está o povo? Está no legislativo. Sim. Onde está a parte da sociedade? Está no executivo. 50% mais um da sociedade faz o presidente, faz o prefeito, né? Faz o governador e tudo mais. E o legislativo é a representação da totalidade da sociedade. Parte da sociedade é o executivo. E o mecanismo não eleito, que é o judiciário, é o mecanismo de controle. Controle de quê? Controle do que a lei diz. Então, o executivo e o legislativo não pode fazer fora do pinico, não pode fazer fora da lei. Então, quem está no legislativo e quem está no executivo só pode fazer o que está na lei. Fez fora do pinico, fez fora da lei, vem o judiciário. Aí você tem os mecanismos de controle ainda, o Tribunal de Contas. Você tem os mecanismos de controle que são os conselhos. Você tem, tudo isso está na Constituição, que um poder controla o outro. Por que é desenhado dessa maneira? Por um único motivo. Não, os indivíduos são egoístas, são predadores e buscam o auto-interesse. No sistema, em todas essas instituições, ninguém está buscando interesse público. Então, e cada... tá errado, né, professor? Tá errado, tinha que buscar o interesse público. Então, tá mas errado. a questão da conversão, você converter uma pessoa a realizar interesse público, só a igreja consegue. É uma função da igreja converter as pessoas. Você quer ir para o inferno ou você quer seguir Jesus? Você escolhe. E quem vai te mostrar isso, que você vai para o inferno ou vai seguir Jesus? É a conversão religiosa. A política não tem conversão. A política, a República Brasileira separou a igreja do Estado. Agora, os militares e as igrejas também estão capturando esse Estado. Tem parte da igreja que captura o Estado que está sustentando essas políticas todas que nós estamos criticando. Tem várias igrejas que sustentam esse presidente, que estão sustentando toda essa corrupção. Eles são cúmplices. Então, lá na igreja, é a conversão para ir para o céu. Agora, quando eu sou igreja, deputado, senador lá no Estado, junto com o Bolsonaro, eu vou retirar recurso para interesse próprio. Não existe interesse público das igrejas que estão lá com suas representações. Então, agora, só para, como você falou da consciência, não subestime o eleitor. Os eleitores, como você acabou de dizer, eles sabem muito bem. Você acha por que as pessoas estão crescendo cada eleição que não quer votar? Branco, nulo e abstenções. Porque esses políticos acham que estão enganando quem? Você acha que o mais miserável de todos os eleitores não sabe quem é o político? E vocês acham que o mais pobre dos eleitores, em todos os sentidos, vai ser enganado por um político? Político é um cínico profissional. Fala uma coisa, faz outra. O eleitor também não é burro. O eleitor sabe. O político chega na casa dele, não sei o que, ele trata bem, chama de doutor, não sei o que, papapá, e não vai votar nesse ladrão, nesse cínico. Então, nós estamos, de 2013 para cá, com as grandes manifestações espontâneas no Brasil inteiro, a sociedade mostrou o que não quer. E os políticos ainda estão vivendo no passado. Eles acham que ainda com esse joguinho de programa de televisão, de rádio, toda essa manipulação, eles acham que estão manipulando o eleitor. Vocês têm contato permanente com a sociedade? Quem está manipulando quem? Você acha que o eleitor, todos os ouvintes desse rádio, não sabem? Por isso que, na concepção da maioria da sociedade, todas as pesquisas mostram, todo político é ladrão. E os que não são? É só exceção para confirmar a regra. Agora, veja o perigo desse problema, dessa consciência que todo político é ladrão. Aí nós estamos, como diz, né, o senso comum, nós estamos jogando o bebê com a água do banho. Porque se você fala que todo político é ladrão, você, de fato, você está trincando e demolindo um pilastre que é das instituições democráticas.
O outro pilar são as instituições, legislativo, executivo, judiciário, constituição. Se você tira esse pilar, que é essa que chama legitimidade, uma coisa é a legalidade, todas essas instituições estão dentro da Constituição. A outra é a legitimidade, é a crença nessas instituições. E essa manifestação de tempos em tempos na crença nas instituições é o que ocorre nas eleições. E quando eu retiro a crença nas instituições, eu tiro a legitimidade, eu estou correndo o único mecanismo que eu tenho de baixo para cima, da sociedade para as instituições, de modificar essa instituição. Então, na verdade, a maior perversão é que se a própria sociedade nega a democracia, o que a gente vai pôr no lugar? Vamos voltar à ditadura? Se aparecer um ditador e falar que resolve tudo, essa maioria que não acredita mais nas instituições quer um ditador. E tem muitos candidatos a ditador. Veja os últimos movimentos do Bolsonaro para acabar com tudo. Que é a única meta do Bolsonaro, é destruir tudo, né? E colocar militares e evangélicos como grande salvação do país. Vocês acham que esses evangélicos estão no poder e os militares eles querem democracia? Inclusive, essa era uma das perguntas que eu tinha até pensado em fazer, assim, preparando a pauta para esse programa, só que acabou não me ocorrendo nesse momento. Exatamente pensando nessa forma, de que o brasileiro, desde sempre, né, desde o início da República, sempre buscou centralizar e na figura, aliás, uma das perguntas que eu mandei, sempre buscou centralizar na figura de uma pessoa a possibilidade de resolver os seus problemas. E caso isso não acontecesse, a culpa seria daquela pessoa que não resolveu os meus problemas, né? Só que assim, é muito complicado quando a gente institucionaliza o problema, quando a gente institucionaliza o problema ou a solução dos problemas. Por exemplo, eu vou dar o crédito, eu vou dar o descrédito aos militares, à igreja, sendo que, na verdade, nem esses próprios representam a grande parcela da população, né? Por que a gente fala isso? Porque quando a população busca falar de problema político, resolver problema político, ela não vai procurar o general do exército, ela não vai procurar o pastor, ela vai procurar o político que ela elegeu. E esse cara vai ter que se virar nos 30 para poder mostrar serviço. Mas o problema está aí, o cara não sabe nem que muitas vezes o cara é lançado pelo partido, pela máquina do partido, não sabe nem o que está fazendo lá. Então seria a representação dos negros e das mulheres. Exatamente, é muito complicado quando a gente... E a representação dos negros e das mulheres é a legislação eleitoral obrigatória. E o que está acontecendo no Brasil inteiro? Esses recursos aqui que o dono do partido é o dono desses recursos, a lei manda tantos por cento para as mulheres, tantos por cento para os negros, aqui no Berlândia está acontecendo. Nem as mulheres, nem os negros recebem a parte legal dos recursos do partido. E a gente teve um exemplo. Isso aí é legal, esses donos de partidos vão ser presos. Porque ele não é dono do dinheiro que deve ir para a representação negra, nem para a representação das mulheres, é só denunciar. A gente teve exemplo disso, do exemplo dos laranjas em Belo Horizonte, né, nas últimas eleições. Mas assim, voltando ao termo nosso aqui, o que o senhor acredita que trouxe, além da questão histórica, obviamente, que trouxe para a população a personificação dos seus problemas e soluções em torno da figura do presidente da República? O que o senhor acredita que aconteceu que gerou para que isso acontecesse? Eu vou fazer um diagnóstico que está em aberto ainda, porque esse evento é muito recente, né? Temos quanto tempo? 2 anos, né? Que o Bolsonaro foi eleito. Então é um evento. Então, para a gente colocar histórico e um pouco de sociologia, de política, nós temos de marcar 2013. As manifestações de rua espontâneas, desde 2013, no Brasil, mais de 4 mil municípios foram para a rua. É isso que vocês estão aqui cobrando. Como é que faz? A sociedade uma hora cansa, né? Nós estamos indo para a rua, lembra das diretas já, lembra dos 21 anos de regime militar, lembra das manifestações? Você acha que até quando a população aguenta ir para a rua com essa desigualdade? Tem limite também da própria sociedade desigual, violenta,
Aí o que sobra? Sobra a descrença. É o que eu acabei de falar. Eu já estou cansado de mobilizar, estou cansado de participar enquanto sociedade, enquanto valores, e não vejo nenhuma mudança. Vejo sempre sempre piora. Veja, nossa representação na presidência está cada vez mais numa decadência. O máximo da decadência é o nosso atual presidente. Então, essa negação da política que trouxe esse pior, né, da presidência brasileira. Que a sua existência só para destruir o que existe. Aquele pouco que evoluiu de 88 para cá, a atual presidência, o único objetivo dela é destruir tudo. Agora, o que produziu isso? A polarização PT-PSDB. A polarização, e que a próxima eleição vai ser polarização bolsonarista e petista. Essa polarização é o que alimenta toda a decadência e a negação da democracia, a deslegitimação, é todo um meio que vai produzir líderes autoritários. Não tem solução para a democracia, é autoritarismo. Aí a sociedade vai ficando cada vez mais crente no autoritarismo, porque ela esgotou a crença na democracia. Então, esse movimento, desde 88, que a sociedade vai desacreditando a democracia, é o alimento do autoritarismo. Então, mantendo essa polarização, antes era PT e PSDB, agora é bolsonarista e petista, nós estamos criando todas as condições para o autoritarismo. O capital está saindo do Brasil. O capital mundial, a grande parte, está apostando que isso aqui vai virar uma Argentina na crise econômica, vai virar um autoritarismo. Veja, já tem mais de 4 mil militares na presidência. E você acha que militar que foi formado como militar sabe alguma coisa de país? Tem um general cuidando da saúde. A única vez na história do Brasil, nem da ditadura militar, a saúde foi cuidada por um general. O general que estava lá era da área de saúde. Percebe? Aí colocaram agora um veterinário. Tem um veterinário lá que vai cuidar da vacina, vai cuidar do SUS. Então, veja, isso vai levando ao pior dos mundos, que é a negação da democracia. Então, nós estamos, com todo esse processo, alimentando o autoritarismo. Só para contribuir com essa discussão rapidamente, que aí eu concluo a minha participação por aqui, a gente compara com pensar de 89 até agora, tivemos o Collor eleito com a promessa de caçar Marajás. Foi caçado, com perdão no trocadilho. Tivemos um PMDB com 3 presidentes da República, eu sei que não elegeu nenhum, né? E tivemos, nesses 31 anos de redemocratização, de eleições diretas com o presidente, somente 2 presidentes que efetivamente concluíram seus mandatos, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. A gente pode concluir com isso que a nossa democracia ainda não está tão saudável, né, professor? Nunca esteve. Essa que chama na linguagem, a gente fala da instabilidade institucional, que é um palavrão, fala assim, falta instituições políticas. Não ter instituições políticas é não ter a eficiência e eficácia de pegar recurso público e transformar em interesse público. Quem faz isso são as instituições. E quem são as instituições? É o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, o Tribunal de Contas, os mecanismos que um poder controla o outro. Nós temos um poder controlando o outro. O presidente faz um conluio com o Legislativo obedece o Judiciário obedece o Legislativo para poder manter os seus privilégios. Nessa reforma administrativa, o Legislativo vai mexer no salário do Judiciário. Nessa reforma legislativa, o Executivo vai mexer no salário na reforma, vai mexer nos grandes salários do Legislativo. Então, faz um conluio de alto interesse que os 3 poderes não são poderes que um controla o outro. Essa é a maior decadência das instituições. É quando os poderes buscam o alto interesse de reprodução de si. Então, o Estado está recrutando pessoas que nessas instituições elas têm a única função de reproduzir a si próprio e aumentar seu salário, né? Aumentar
a predação desses recursos públicos no funcionamento do próprio Estado, do município, Estado e União. Então, veja, nesse sentido nós temos uma política negativa. Então, eu queria explorar mais com você que essa visão negativa da democracia é o pior do mundo para a maioria da sociedade. Você acha que o regime militar foi bom para os pobres? Foi o maior momento de desigualdade, endividamento externo, não tem um indicador econômico positivo do regime militar. Então, veja, essa maioria que nega a democracia, com a esperança que vai baixar aqui um salvador, né? Um ditador, né? E os militares, quando abrem a boca, é contra as instituições, os representantes também das igrejas, quando abrem a boca, é contra a democracia. Eles são a favor da democracia para ser eleito, mas uma vez dentro do Estado, a gente quer mandar nosso capricho, não representando o interesse público. Então, veja, é o pior para a sociedade. Autoritarismo, seja ele qual for, ditadura militar, é aumentar a desigualdade, é não ter capitalismo desenvolvido, é a precariedade da educação, é a falta de recursos para a saúde. Mas é esse ambiente de decadência em todo sentido que alimenta, que deu o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é um efeito do que veio antes. Bom, professor, assim, a gente fica acompanhando, né, de uma forma geral, são muitas as crises no Estado brasileiro. A gente sabe que as crises elas acontecem desde os primórdios da sociedade. Mas acho sim que algo que a gente pode dizer que é positivo é que nós vemos uma população mais conscientizada. Né? Por exemplo, a gente vai acompanhando as eleições desse ano, tem candidatos por aí que eles nem usaram verba partidária, estão usando. Né? Então, assim, você conversa com alguns candidatos, tem pessoas que têm projetos para o dinheiro público do salário de vereadores. Acho que isso é muito positivo, né? De utilizar em projetos. Então, assim, as crises, elas são evidentes, mas acho que não tem outra forma das pessoas despertarem e acordarem se não for quando realmente ver essas crises surgirem, né? E a cada vez mais, acho que a população está tendo essa consciência de que nós precisamos de políticos maduros. Então, o que é o político maduro, né, com maturidade? É aquela pessoa que ela realmente vai pensar no interesse da população, que diante da pressão de um legislativo, de uma sessão na Câmara, de uma sessão na Câmara dos Deputados, na Câmara Municipal, né, vai enfrentar a pressão de um partido, a pressão de outros vínculos e realmente buscar o interesse da população. Né? Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito positiva, eu gosto muito de olhar esse lado também. E as crises na nossa sociedade, se observarmos a história, a gente vê que elas trouxeram mudanças, né? Grande parte da população, por exemplo, antigamente sequer sabia o que estava acontecendo dentro de uma Câmara. Né? Às vezes votações aconteciam às escondidas e por isso as pessoas também elas não se manifestavam, porque elas realmente não sabiam o que estava acontecendo. Mas hoje, por exemplo, a gente vê que veio as redes sociais acho que são muito relevantes nesse sentido. Né? E como o senhor vê o movimento das redes sociais, as manifestações do cenário de mudanças da política no cenário brasileiro, o que o senhor acha que é mais necessário, né, para o engajamento do brasileiro, uma buscar melhorias que refletem na sua vida? Né? Não aquela política que está distante, mas aquela política que consegue chegar até dentro de casa e realmente o brasileiro vê as melhorias dentro da sua casa, na sua sociedade, na sua qualidade de vida. Eu também sou otimista, igual a você, quanto à capacidade de compreensão da maioria da população de como está sendo utilizados os recursos públicos. Então, tanto é verdade que pode fazer pesquisa qualitativa, quantitativa, a maioria da população falar que todo político rouba recursos públicos. Então, o nosso problema não é de conversão do indivíduo, por exemplo. Esse indivíduo que pode ser um santo, ele funciona na igreja, mas o santo na política ele vai ser uma exceção para confirmar a regra que a maioria é predador de recursos públicos. Ele pode até ganhar o céu sofrendo lá como um único santo dentro do legislativo municipal, estadual e federal. Deus vai reconhecer que ele sofreu tanto que ele merece o céu. Mas essa é uma conversão individual. Por isso que a política não tem nada a ver com religião, nem com conversão individual, nem se a pessoa é boa ou é ruim.
A pessoa dentro do Estado, o representante eleito e o concursado, o burocrata eleito, que é o político, e o burocrata concursado, que vai administrar o recurso público, ele só busca o interesse público num cálculo de custo-benefício. Se eu não utilizar esse recurso público para interesse público, eu vou preso, eu perco o emprego, eu sou cassado. Agora, quem prende, quem caça? Outra instituição, né? Então, quem fiscaliza o Executivo? Tribunal de Contas. Quem fiscaliza o Tribunal de Contas é um órgão de assessoria do Legislativo. Quem fiscaliza o Executivo? O Legislativo. Quem olha para o Legislativo e Executivo se está dentro do interesse público, que é o que está na Constituição? O Judiciário. Então nós temos de perguntar que essas instituições, que era para um controlar o outro, e o indivíduo, se ele for santo, ele é reconhecido por essa instituição, com o seu salário, com eleição, ganha eleição, né? Porque realmente está representando o interesse público. E se essa maioria não representa o interesse público, essas instituições que controla vai puni-lo. Ele vai perder o emprego. Agora, seja eleito, seja concursado, não tem ninguém burro. Ele faz o cálculo de custo-benefício. Se eu roubar esse recurso, qual que é o custo que eu vou ter? Eles continuam roubando porque, como diz a linguagem comum, o crime compensa, o custo é baixo. E se eu for preso? A Lava Jato me pegar? Tudo bem, eu fico 2 anos. E o recurso que eu roubei? Você não quer ficar bilionário 2 anos de cadeia? Pega 2 anos de cadeia e continua milionário. Professor, qual o caminho da mudança, desse engajamento? O caminho da mudança no mundo inteiro foi política. Eu não estou falando de religião, não estou falando de indivíduo, não sou psicólogo, não sou pastor, né? A ciência política analisa as instituições e os indivíduos fazendo cálculo de interesse dentro dessas instituições. Então, nós temos de criar mecanismos institucionais que o custo do indivíduo que está dentro, eleito ou não, o custo seja alto. É mais fácil roubar no Brasil, dentro do Estado, seja eleito ou não, ou na Alemanha? Mais penalidade, o senhor fala? Os mecanismos de controle, né? Uhum. Vai um político, um senador da República, representante do Bolsonaro, no Senado, enfiar dinheiro nas nádegas, né? 30 mil reais nas nádegas. Você já viu? Você acha que nos países que tem mecanismo de controle, esses 30 mil estavam lá na casa dele para ele poder dar as nádegas? E ele era da comissão de saúde do Senado para distribuir dinheiro para comprar respirador, comprar da Covid. Então, veja, esses mecanismos institucionais de controle, de aumentar o custo. Se o custo for alto, você vai olhar para a pessoa, nossa, que funcionário público que busca interesse público. Será que ele está buscando interesse público por iniciativa? Não, ele está com medo de ser preso. Aí a ação dele vai virar recurso público. Conversão, eu repito, é você com Deus lá, com o seu pastor, na sua igreja, com o seu padre, é um processo individual. A política é o funcionamento melhor ou pior. E eu estou falando isso o quê? Comparando instituições. As mesmas instituições no Brasil, as mesmas instituições nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, nos países desenvolvidos. São as mesmas instituições, legislativo, executivo e judiciário. Os mecanismos de... Né? Então, agora não tem corrupção lá? Tem. Mas é mais complexo, é mais difícil. Né? Não é tão fácil, né? Como ocorre no Estado brasileiro. E a questão da corrupção, como o senhor vê? É porque o Brasil, ele é hoje um país com uma ótima cultura, mas infelizmente dentre as culturas do Brasil, como o senhor citou aí, né, a corrupção ainda é uma delas, ela ainda acontece. Assim, a gente pode dizer que a democracia, ela teve sim, seus méritos, né, vamos dizer assim, as coisas têm melhorado, porque antigamente o que acontecia, as pessoas nem sequer sabiam. Qual a melhor forma de combater a corrupção, que a gente pode dizer assim, que já começou lá na época do descobrimento, ou seja, o Brasil começou tudo errado, né? Que pode ser feito para reverter essa cultura da corrupção? É possível deixar uma sociedade melhor para os nossos filhos, professor? Veja, vários países, os Estados Unidos começou com escravidão, né? Veja o país mais desenvolvido do mundo, né? E a escravidão, né, sempre fez parte. Então, mas esses países desenvolveram apesar de todo esse começo, né?
perverso no sentido do reconhecimento que cada indivíduo é um ser humano, né? Que tem todos os direitos. Não tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não importa se você é preto, branco, japonês, mulher, homem, né? LGBT, você é um ser humano que tem todos os direitos universais. Então, e quem garante esses direitos universais são as instituições políticas. Quem são? Que eu já falei, é o Estado. O Estado é composto dessa série de instituições. Uma parte da burocracia é concursada, outra é eleita, que vai administrar. Então, dentro do Estado existe a governança, que é administrar esse recurso público, que se for eficiente, eficaz, vai resultar numa sociedade mais rica e redistribuir. E um capitalismo é desenvolvido. É um Estado que estimula o desenvolvimento capitalista, criando emprego, mas ao mesmo tempo regula a desprogressão. Veja o nosso imposto de renda. Por que o mais rico paga menos? Por que o nosso imposto de renda não é progressivo? Quanto mais eu sou rico, mais eu pago imposto de renda. Aqui é inverso. Veja o IPTU. Por que as grandes propriedades de Uberlândia pagam menos IPTU? Por que todos os prefeitos de Uberlândia não conseguem mexer no IPTU? Fala em reforma do IPTU em Uberlândia. Hã? Caixa de Maringá. Então, então, o problema contemporâneo, que você está chamando a atenção da corrupção, veja, a nossa atual presidência, ela está alimentando e induzindo desmatamento, desregulamentação de todos os controles, desorganização do que funcionava, desmonte e desinstitucionalização da administração pública, desestruturação das políticas educacionais. Você acha que quando um governo, intencionalmente, de cima para baixo, e vai eleger agora prefeito, vai eleger, daqui 2 anos vai eleger governador, tem grande probabilidade desse presidente ser reeleito nessa polarização com os petistas, né? Que é tudo em torno da corrupção, né? Você acha que com todo esse desmonte do que é um meio para realizar interesse público, nós vamos só piorar? Então, o que nós estamos observando? Nós estamos observando que o Estado, naquilo que ele funcionava, porque esse processo leva décadas. Quantas décadas demorou para a gente ter um SUS que está sendo desmontado? Quantas décadas demorou para a gente ter um sistema de controle do desmatamento que está sendo desmontado? Quando o senhor fala, por exemplo, desmontar o SUS, em que sentido? Tirando recurso, veja, a principal representante do SUS, que está lá há 20 anos, que sabe tudo de vacina, foi mandada embora. Como é que você tira uma pessoa que tem o controle da vacinação em todo o território nacional? Demorou décadas para poder criar um sistema de vacinação. A pessoa que era responsável, e a equipe dela que é responsável, tirou, pôs o veterinário no lugar dela. Isso é desmonte. E recurso? E o recurso do Enem, Fundeb, que votaram, né? E agora está querendo tirar dinheiro do Fundeb para poder dar auxílio emergencial. Isso é desmonte do que funciona. Hein, professor, intencionalmente. Nosso tempo está um pouco curto. Assim, eu acredito que a questão da corrupção, né, ela não é genética. A gente sabe que o homem ele é muito influenciado pelo meio em que ele vive, ou seja, né, a cultura da corrupção ela pode sim ser revertida. A gente acredita muito, isso é uma opinião pessoal, que uma das melhores maneiras, né, de reverter a cultura da corrupção é a gente começar pela educação. Né? Acho que um país desenvolvido, um país que investe em educação, é um país onde a gente vai ter menos corruptos. Né? E como, nesse sentido? Começando a levar em conta, né, por exemplo, a atitude do próprio cidadão. Porque, por exemplo, a pessoa às vezes estaciona na vaga do deficiente, estaciona na vaga do idoso, isso aí já é o início de uma corrupção. Né? Aí você começa a aceitar aquele famoso jeitinho brasileiro como se fosse algo normal. Natural. Né? Algo natural. Então, assim, nós acreditamos assim, que a educação no combate à corrupção, porque muito se fala de combate à corrupção, né? É a melhor maneira de educar. Né? Educar desde as próximas gerações, aos filhos, aos adolescentes, desde uma criança até um adulto, né? Aquilo que é certo, aquilo que é errado, eu acho que quando nós realmente começarmos a enxergar a educação, né, com a importância que ela realmente tem, nós vamos ter um país mudado. E ademais, a gente vê também assim, algumas movimentações
por exemplo, tem eu não sei o termo aqui que se usa, mas existem já, por exemplo, alguns documentos que o pessoal pega e eles fazem pela internet, né, e já inclusive protocolaram no Congresso, manifestando ali a vontade popular de mudanças que querem fazer. Me fugiu aqui o termo. Agora, petição pública, Sim, né? A criação sim. das petições públicas, Tem, acho que é tá algo na muito, Constituição, com né, tantas assinaturas, entra na agenda, muito prioridade. positivo, né? Muito positivo, porque assim, é necessário que a União, Sim. estados, municípios criam órgãos que venham recolher as ideias dos cidadãos. Acho que assim as pessoas vão se sentir mais representadas. Isso não aparece na hora da Né? eleição. Né? Isso, exatamente, né? Para solucionar crises, né? Nesses locais aí, onde às vezes as pessoas se sentem abandonadas. E acho que aí a gente vai conseguir também conter a instabilidade e realmente ter uma consciência política de que as vontades da população estão sendo respeitadas. Bom, ouvinte, nós tivemos esse debate aqui com o professor João Batista, queria agradecer a presença dele aqui no nosso programa. E o que nós queremos passar a mensagem para você, né, é que independente, por exemplo, você nosso ouvinte, que você às vezes você esteja desesperançado com a política, talvez você é aquela pessoa que você fala assim, eu não vou votar, eu vou votar no mude de ideia. Né, escolha seus representantes políticos, observe quem são os candidatos, observe a vida pública dessa pessoa, né, observe as propostas que essa pessoa tem, porque não tem maneira melhor da gente mudar a nossa nação, mudar o nosso país, a não ser eleger representantes que realmente, né, levem a sério o dever público, levem a sério realmente as mazelas da sociedade, que pensem na população do modo geral, que durante muitos e muitos anos foi excluída. Né? Então, assim, a gente falou aqui sobre crise brasileira e a gente pode destacar que nós tivemos ao longo da nossa história do Brasil alguns exemplos históricos, né, que trouxeram mudanças, né, na crise. Teve, por exemplo, as greves operárias, né, professor, que aconteceram no Brasil em um período de crise e instabilidade, no qual trabalhadores eles se mobilizaram em busca de melhores condições. Fizeram presidente. Sim, e aí veio a administração federal, cedeu em partes. A gente pode observar também as manifestações que ocorreram em 2013, que lutavam contra o aumento da passagem de ônibus e que foram bem sucedidos, uma vez que os preços eles foram revogados e o governo passou a discutir futuras mudanças. Então o povo tem força, gente, né? O povo é maioria, mas precisa ser consciente político, não vender seu voto, né? Porque depois não tem direito de cobrar, né, aquele político que você elegeu. Então seja consciente, vote certo, né? Vote naquele candidato que te representa, que tem realmente uma vida justa e idônea com o que você acredita, né? E essas mobilizações mostram que as crises elas geram também um sentimento de mudança, e nós temos que buscar essas mudanças. É difícil, tem muito problema, tem muito desafio. O Brasil tem, mas nós não podemos desistir, né? Eu acho que a gente pode falar que as coisas têm melhorado sim, porque antigamente tinha ditadura, né, professor? Hoje a gente está numa democracia. E a gente tem que destacar também que durante períodos de estagnação, grandes ideias também surgiram. Né? Um exemplo é o que aconteceu em 1929, quando o mundo ele sofreu uma crise devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e o governo brasileiro ele foi impulsionado naquela época a começar a industrialização no país. Né? Uma época que era totalmente rural o país. E para contornar a crise econômica que o ameaçava, né, ocorreu aí esse grande êxito. Então, nesse sentido, atualmente, contempla-se o povo brasileiro rodeado de problemas nacionais, né, nas mais diversas esferas, problemas econômicos, problemas da moral, né, mas também há solução, uma vez que você busque ser ouvido e que você, né, venha colocar em prática o seu voto. Então, não anule seu voto, principalmente, não vote, não deixe de, né, não venda o seu voto, né, exerça o seu direito à democracia. Professor, muito obrigada, né, pela sua participação hoje aqui, né, no nosso programa. Eu que agradeço, e o eleitor que está nos ouvindo, realmente o problema não é da demanda do que o eleitor quer, o problema é da oferta dessa representação, porque o eleitor não participa em nada, os donos de partido é que decide quem vai ser candidato. Então nós já temos aí uma questão muito difícil. Como é que você vai escolher um candidato que o dono do partido é que escolheu para ser candidato? E esse candidato ele deve mais obediência aos recursos do dono do partido do que representar o voto que ele ganhou. Então, só para terminar, é importante a crença que, se você está sendo otimista, eu também, a única aposta que eu tenho de esperança é que a gente, né, não jogue o bebê com a água do banho. Se está tudo sujo, a corrupção, as instituições não funcionam, tudo mais, mas não tem opção a democracia. A ditadura é opção? O autoritarismo é opção?
Então, com todas essas perversões que nós exploramos aqui nesse programa, né, eu agradeço e vocês também discutirem, né, é que a única saída é mais democracia, é mais representação, é mais participação. Tem de democratizar o partido, tem de democratizar a administração pública, tem de os poderes têm de ter poder no sentido constitucional de custo-benefício, de um poder controlar o outro, né, os poderes se juntar para aumentar o salário e o butim, né, quem retira mais recursos do Estado para aumentar o seu poder dentro dos 3 poderes. Então, isso só é possível com democracia. Não há alternativa. Eleitor, se estão vendendo para vocês que um ditador, um líder, vai resolver, é falso. A história provou que a única saída dos países desenvolvidos do mundo foi capitalismo com democracia. Se o Brasil regredir ao autoritarismo porque nada funciona, quem vai sofrer é essa mesma maioria da população. Então você tem razão, é mais democracia em sentido de aumentar o custo daqueles que estão concursados ou eleitos serem meios para realizar interesse público. Isso só com democracia. Pelo menos a cada 4 anos, né, nós temos, se tudo decanta, a água fica limpinha, a cada eleição mexe no fundo do poço, toda essa sujeira sobe. Então a eleição é o momento que essa sujeira sai do fundo e aparece. Então é uma oportunidade sim da gente melhorar, e é só com democracia. Ok, bom pessoal, esse foi nossa hora do bate-papo, né, que nós trouxemos esse tema atual, que é um tema político, já que as eleições elas estão aí. Bom, e daqui a pouco eu vou vir com o momento da palavra, né, e no momento da palavra a gente vai estar entrando mais no lado da palavra de Deus, né? Vamos falar sobre o governo de Deus para a sua vida, né, como você pode crescer como cidadão no reino de Deus. Bom pessoal, então daqui a pouco a gente vai com um breve louvor e eu já volto.